A chamada mídia hegemônica tradicional, oligárquica, continua a se preocupar com a questão venezuelana. Olha aqui esse site do Globo, quase todo ocupado pelas notícias da Venezuela, dizendo aqui, inclusive, que um grupo pró-Maduro e apoiadores de Guaidó se confrontam na embaixada da Venezuela nos Estados Unidos. Agora, o que mesmo me chamou a atenção foi essa notícia aqui do blog 247, Brasil 247, que é da imprensa alternativa, dizendo que Trump faz proposta indecente a Cuba. Nova abertura para retirar apoio a Maduro. Então, o Trump, que estava ameaçando, não só ameaçando, como também já havia revogado todas aquelas medidas de aproximação com Cuba. A gente se lembra que o Obama chegou a ir a Cuba e todo mundo dizia que os Estados Unidos finalmente tinham se arrependido daquele bloqueio. Que nada. Aí o Trump, inclusive, reativou aquela famosa lei chamada Helms-Burton, considerada uma aberração internacional. Pois é, o Trump agora propõe que Cuba, uma nova abertura para Cuba, imagina que abertura, se Cuba, imagine também até a inocência, a ingenuidade do Trump nesse aspecto, se Cuba deixar de apoiar a Venezuela. Ora, no dia que Cuba deixar de apoiar a Venezuela, Cuba cai também, porque caiu a Venezuela, cai também Cuba. Mas o Trump é daquele tipo que, como seu êmulo brasileiro, ele afirma no dia e nega completamente no outro dia o que disse. Vamos ver aqui nessa entrevista que ele deu à MSNBC. Então, nessa primeira entrevista, ele dizia o seguinte, que os norte-coreanos seriam confrontados com fúria e fogo. With fire and fury, like the world has never seen. Como o mundo nunca tinha visto. Mas o Trump, como a gente sabe, não tem a menor responsabilidade sobre o que diz. Tanto é que ele, no outro dia, como aqui neste caso da Coreia do Norte, ele ameaçando explodir aquele país, no caso de a Coreia do Norte continuar com aquelas experiências nucleares, uma das quais ela se apresentou um míssil lá que era capaz de atingir os Estados Unidos. Então Trump, depois de um ano, faz uma declaração completamente diferente. Enquanto nesta ele ameaçava explodir a Coreia do Norte, na outra ele dizia que a Coreia do Norte era um tremendo país, ou seja, um país maravilhoso. Menos de um ano depois daquela fúria trumpiana, o presidente dos Estados Unidos estava encontrando o presidente da Coreia, sim, aquele homem que ele chamava de homenzinho foguete, o Kim Jong-un. Veja o que é que o Trump dizia agora, né, que eles tinham mais ou menos entabulado conversações, que ele dizia da Coreia do Norte. When I say it to the press, I say it to anybody that wants to listen. I think that your country has tremendous economic. Eu já disse para algumas pessoas e quero que todo mundo agora ouça que eu acredito que a Coreia do Norte Potential, unbelievable, unlimited. tem um grande potencial, um potencial inacreditável. And I think that you will have a tremendous future. E que vocês, norte-coreanos, têm um futuro tremendo, ou seja, um futuro maravilhoso. The country, a great leader, and I look forward to watching it happen. E que o senhor, o presidente da Coreia, é um grande líder. E ele, logicamente, que ali já esperava ter uma grande relação com aquele líder e com o povo coreano. O Maduro vitorioso na Venezuela, depois daquela sova que ele deu nos cupinchas do Guaidó,
o Maduro se encontrava às 5h30 da manhã com o Exército, a Marinha e a Aeronáutica da Venezuela para uma parada militar em homenagem àquela vitória. A vitória que ele tinha comemorado no dia anterior, que foi o 1º de maio, quando ele levou milhares e milhares de pessoas às ruas de Caracas, enquanto o Juan Guaidó ficava falando sozinho. Na verdade, que toda esta precipitação dos Estados Unidos está evidente. Não só a irresponsabilidade do que diz ou do que desdiz o Trump, porque afinal de contas ele consegue sobreviver apesar disso tudo e dizem que ele será reeleito presidente dos Estados Unidos. O que acontece, o pano de fundo de toda essa precipitação, sobretudo daqueles 2 assessores do Trump, o Mike Pompeo, que é um secretário de Estado, e o assessor de segurança nacional John Bolton, são homens falcões de guerra, como se diz nos Estados Unidos. Eles querem resolver tudo na base da invasão militar. Só que isso é impossível, como eles já chegaram a essa conclusão. Tanto é que ficam inventando factoides, que o Maduro seria obrigado a ir para Cuba e já teria tido a noção de que seus militares, principalmente o comandante em chefe do Exército, o ministro da Defesa, Padrino Lopes, estaria comprometido com a oposição para derrubar o Maduro. Quer dizer, tudo factoide, tudo coisa que não se confirma, muito pelo contrário. Então, o problema todo dessa precipitação, como a gente ia dizendo, é a situação na América Latina, dessas políticas neoliberais de ajuste fiscal tremendo que eles estão fazendo na Argentina, não é somente na Argentina, onde o Macri tem seus dias contados, como também no Peru, na Colômbia e na maioria desses países centro-americanos que são totalmente dominados pelos Estados Unidos. E qual é o problema aí? O problema não é que os povos estejam numa situação muito difícil, como o nosso brasileiro aqui está vivendo, né? Essa situação do preço da gasolina com o desemprego. Tudo isso leva a quê? Leva a que os povos se levantem novamente e apoiem candidatos progressistas. O exemplo está aí no México. O México, depois de 30 ou 40 ou 50 anos de governo de direita, o México agora está com um governo progressista justamente por ter merecido a confiança de sua população para fazer um programa de acordo com o país, com as necessidades do país e não com as imposições dos Estados Unidos, do chamado mercado ou do Fundo Monetário Internacional. E aí então se desenha aquele cenário que os americanos não gostam ou até temem, que é aquele cenário de governos nacionalistas, como ocorreu com Chaves, como ocorreu com o Lula aqui no Brasil, os Kirchner na Argentina, o Daniel Ortega lá na Nicarágua. E esses governos vão tentar, como tentaram, inclusive, a levantar a economia e a situação do povo, porque a gente, se fizer uma ligeira comparação do que é o Brasil de hoje, por exemplo, da Argentina de hoje, com a Argentina e o Brasil, que foram do Lula e dos Kirchner, por exemplo, a gente vê que a situação é bem melhor. O desemprego, nós tivemos quase uma situação de pleno emprego ainda no governo Dilma Rousseff. Eu já nem falo no governo Lula. Então, diante dessa situação, o eleitorado vai optar por quê? Pelo programa neoliberal de ajuste fiscal, privatizante, mesmo com toda essa propaganda aí do Bolsonaro, que já não calha mais, porque ninguém acredita mais nesse tipo de solução.